Aleluia, queridos. Essa semana foi uma semana muito especial para a gente, para o nosso país. Foi a semana que nós comemoramos a Semana da Independência. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Semana da Independência. Teve muito desfile aí nas capitais, nas principais cidades do nosso país. Bandeiras sendo hasteadas, isso é muito bom, né? E um pouquinho da história, que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava viajando pela província de São Paulo, e aí ele recebe uma carta da sua esposa, que foi a princesa Maria Leopoldina. Ela tinha se reunido com o Conselho de Ministros, então ela aconselha, né, Dom Pedro que declarasse a independência. E naquele mesmo dia ele declara, ali nas margens do rio Ipiranga, ele declara a independência do Brasil, pondo fim aos 330 anos, 322 anos de domínio de Portugal sobre o Brasil. Apesar de a gente não ter essa comprovação histórica do grito do Ipiranga, como ficou conhecido, né? A frase independência ou morte ecoa até hoje, né? E é sempre comemorada no dia 7 de setembro de todo ano. E talvez você esteja pensando: pastor, então você vai pregar sobre política? Não vou pregar sobre política. Aliás, eu nunca subi aqui no púlpito para pregar sobre política, e nunca vou subir, a não ser que tenha uma voz muito clara de Deus que eu pregue sobre tal. Mas não entendo disso, sobre política. Tenho minhas opiniões, como qualquer um tem, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós não usamos esse púlpito aqui nesse aspecto, mas nós vamos falar de algo muito mais profundo do que política. Algo muito maior, e eu quero que você abra sua mente e seu coração para você entender o que nós vamos falar aqui hoje. Se nós fôssemos hoje às ruas, às praças, e perguntássemos às pessoas o que elas preferem, independência ou morte, é muito provável que nós teríamos uma pesquisa com unanimidade, né? Independência, assim como, né, houve o grito lá do Ipiranga e acabou realmente na independência. E isso é um grande perigo. É um grande perigo, especialmente para nós cristãos, porque nós somos criados e somos educados desde a infância para conquistar a independência. Já notaram isso? Pararam para perceber? Independência financeira, por exemplo. Todo mundo busca essa tal de independência financeira. Um pai, ele sonha em ver o filho estudando bem muito, para que esse filho tenha um bom emprego e que através desse bom emprego ele tenha independência financeira. Isso é ruim, pastor? Não, é ótimo. Independência dos maridos. As mulheres buscam cada vez mais independência em todas as áreas, inclusive independência dos maridos. Não é assim que a gente vê por aí, né? Os filhos também não veem a hora de adquirir a sua independência, não precisar mais de ninguém para ter suas próprias escolhas. Aliás, uma das faixas etárias ou da fase mais difícil é a fase da adolescência, porque ainda não é adulto, não é mais criança, não tem independência, quer ser independente, e aí vem aquela série de preocupações e de problemas na vida da pessoa, porque ela, e agora? Não sou mais criança, ainda dependo como se criança fosse. O que eu faço? Tudo isso por causa da tal independência, não é assim, né? Todos buscam de alguma forma independência. Mas hoje eu quero convidar você a pensar um pouco fora da caixa. Eu quero convidar você a sair do que todos estão pensando. Eu quero convidar você a sair do fluxo e pensar em como ser mais dependente. Isso mesmo, você não ouviu errado, não. Eu quero convidar você a ser mais dependente.
dependente. Você não ouviu independente, você ouviu dependente. Eu quero convidar você a pensar como ser mais independente. Como nessa cultura de independência a todo custo eu posso pensar em como ser dependente? Como? E não é só isso não, querido. Quero convidar você a pensar em uma frase diferente. Ouvimos muito na semana passada, independência ou morte, independência ou morte. Eu quero convidar você a se juntar a mim, para junto nós proclamarmos a dependência e morte. Dependência e morte. Amém? Eu posso ouvir um amém? Fecha as portas ali, Leonardo. Já tem gente querendo ir embora. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 5. A frase que nós vamos pensar, a frase que nós vamos amadurecer, a frase que nós vamos meditar, a frase que nós vamos refletir é dependência e morte. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amados, por mais que eu queira ser independente, por mais que eu sonhe com isso, por mais que eu invista nisso, por mais que eu me prepare para isso, Deus diz: sem mim nada podereis fazer. Percebem? Como a gente busca algo, quando na verdade Deus diz assim: olha, o que você está buscando, querido, é interessante, mas preste atenção, existe algo sobremodo mais excelente que você precisa buscar. Isso que Jesus fala em João 15, 5, é dependência. E enquanto nós não tivermos essa consciência de que nada podemos fazer sem Jesus, ou seja, que nós somos e é melhor que sejamos totalmente dependentes, nós nunca seremos verdadeiros cristãos. Nunca. Existe uma relação entre ser cristão e ser dependente. E quando eu estava meditando, Senhor, qual é a palavra que eu levo nesse domingo? Qual a palavra? Veio isso muito claro à minha mente. E que época oportuna da gente falar isso. Aliás, na cultura mundana, uma das palavras que está mais aliada e atrelada à independência é prosperidade. Você já parou para pensar nisso? Você fala em independência, parece que você está pensando assim em algo de prosperidade. Quando a gente diz assim, eu quero ser independente, geralmente a gente está dizendo que a gente quer ser próspero. E próspero o suficiente para não depender de ninguém. Não é isso. Não é assim. Mas a prosperidade que vem dos céus, ela é uma prosperidade diferente, ela tem um ponto de vista diferente. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. A prosperidade do ponto de vista cristão é estar intimamente ligado e totalmente dependente da videira. Essa é a prosperidade do ponto de vista dos céus. A vara ou galho, como você pode interpretar em outras versões, ela é totalmente dependente da videira. E a função do galho, a função da vara, é conduzir aquilo que sai da videira para aquilo que vai para as folhas. Ei, a função do cristão não é muito diferente, não. É conduzir aquilo que sai da videira, que sai de Deus e vai para os cristãos, e vai para as pessoas. É o mesmo raciocínio, um raciocínio de dependência.
E sem a videira, a vara ou o galho nada pode fazer. A primeira coisa que acontece quando você tira a vara da videira ou o galho da árvore é que ele vai secar. A Bíblia é tão tremenda que ela traz exemplos práticos e exemplos claros para a gente. Por isso a gente vê pessoas que dizem assim: pastor, eu me decepcionei com a igreja, eu não vou mais ir à igreja, eu não vou mais frequentar uma igreja. Vai secar, vai secar. Não, mas a minha intimidade com Deus, vai secar. Não é que a igreja por si só tem esse poder. Mas é porque eu nunca vi uma pessoa estar muito bem. Pastor, eu estou tão bem com Deus, eu estou tão bem com Deus que hoje eu não vou para a igreja. Eu estou tão bem com Deus que eu vou deixar de frequentar a igreja. Nunca vi. Já notaram isso? Então eu tenho aprendido uma coisa, eu estou fazendo um curso. E já valeu a pena esse curso. Eu sempre digo para a Regina, vamos fazer os cursos, porque às vezes uma frase que a gente pega já valeu o curso. E nesse curso nós aprendemos a perguntar assim: o que é que está por trás disso? O que é que está por trás desse pensamento? O que é que está por trás dessa frase? O que é que está por trás dessa atitude? Então quando a pessoa diz assim: pastor, eu me decepcionei com a igreja, eu não vou mais para a igreja. O que é que está por trás disso? Não, mas eu vou continuar minha intimidade com Deus. Sério, cara? Sozinho? Tem certeza? Eu não conheço até hoje alguém que conseguiu. E muita gente tentou. Acho que você também não vai conseguir. Porque o galho, ele necessita da videira. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Quer prosperidade na sua vida? Agarre-se à videira, querido. Agarre-se à videira. Quer dar muito fruto na sua vida? Agarre-se à videira. Agarre-se à videira. O mundo, ele grita nos nossos ouvidos com argumentos fortes, que a gente não precisa tanto assim da videira. Talvez você consiga ser um bom profissional sem precisar da videira. Talvez você consiga ser um bom homem ou uma boa mulher sem precisar tanto assim dessa videira. Talvez você consiga ser um bom marido ou uma boa esposa sem precisar da videira. Talvez você consiga ser um bom filho sem precisar da videira. Talvez você consiga ser uma boa pessoa sem precisar da videira. Mentira. Eu sou a videira e sem mim nada podeis fazer. Nada. O Salmo 23, ele diz algo interessante. Ele diz, e ele projeta e revela essa dependência que a ovelha tem do seu pastor. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que coisa linda! Quem vai te conduzir, querido, e te guiar para junto das águas de descanso é o Senhor. É o Senhor. Quem guia uma ovelha é o pastor. Mas a pergunta que se faz aqui é: quem tem sido o teu pastor? Quem está te conduzindo? Quem está te guiando? É Deus? Verdadeiramente Deus? É você mesmo? É o seu psique? São os seus propósitos que estão te guiando? Quem tem sido o teu pastor?
todos nós, e quando eu digo todos nós, eu não estou falando no âmbito da igreja, eu estou falando no âmbito humano. Todos nós somos ovelhas. O problema é o pastor que tem nos guiado. O problema é o pastor que nós assumimos para termos como o nosso pastor. Se o nosso pastor não é o bom pastor, não é Jesus, estamos sendo levados para pastos errados. Pastos errados. Por mais que você goste, querido, por mais que você esteja satisfeito, por mais que você se sinta saciado, não é o pasto que você deveria estar. Não é. O Salmo 23, ele é ratificado por Apocalipse 7:17, que diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. Então aquilo que o salmista falou lá no Salmo 23, em Apocalipse 7, ele ratifica dizendo: ei, quem é o teu pastor sou eu, quem te leva para águas verdejantes, águas calmas, águas de descanso sou eu. Então nós lutamos por independência quando Deus diz assim para a gente: filho, dependa de mim, deixa eu ser o seu pastor, eu vou te conduzir às águas de descanso, vem, confia em mim. Enquanto isso, nós empunhamos a bandeira da independência ou morte e dizemos: eu quero ser independente. Sonho por uma geração de dependentes. Até pensei em vir, só que eu não tive tempo. Eu queria mandar fazer uma camisa botando assim: eu sou dependente, aí virava de Deus, sabe? Eu queria mandar fazer uma camisa assim, né? E queria vir pregar com essa camiseta, mas não tive tempo para isso. Mas quem sabe nós não levantamos uma geração de dependentes, né? Eu acho que você nunca ouviu uma pregação dessa, né? Uma pessoa fala: rapaz, vamos levantar uma geração de dependentes aqui. Eu quero ser essa geração de dependentes, que depende de Deus, que deixa Ele ser o meu pastor e Ele me conduzir a águas de descanso. Eu quero. Então, quando se fala de independência, querido, eu digo para vocês: primeiro sejamos dependentes, bem dependentes. E a segunda palavra que nos traz a meditação nessa tarde é morte. Eita, palavra forte, palavra difícil, palavra cheia de tabus, difícil falar sobre isso. Existe uma frase que diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Todo mundo quer ir para o céu, mas quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Entretanto, pelo ponto de vista dos céus é diferente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, e eu queria que vocês fossem bem sinceros para me responder. Você quer viver com Deus? Levanta a mão quem quer viver com Deus. Amém, amém. Praticamente todo mundo que está prestando atenção levantou a mão. Se a sua resposta foi sim, olha o que diz 2 Timóteo 2:11. Você disse que você quer viver com Deus, né? Ao mesmo tempo você não quer morrer. Ninguém quer morrer, né? Olha o que diz 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Ou seja, se você quer viver com Deus, você precisa morrer com Ele. Percebe?
Por isso Paulo diz lá em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, sem morte em Cristo não há vida em Cristo. É impossível. Pois eu quero convidar você a morrer agora. Que convite, hein, pastor? Eu vou deixar isso bem editadinho na internet, para depois ninguém pegar um pedaço e falar assim: olha aí o que estão pregando lá. Mas quem sabe do contexto, quem está aqui nesse contexto sabe. Eu quero convidar você a morrer agora. Mas não morrer por morrer, mas morrer em Cristo, para ter vida em Cristo. Você realmente acredita no que a Bíblia diz? Pois o que a Bíblia diz é: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E a Bíblia está dizendo: olha, é fiel o que está sendo dito aqui. É fiel. E que morte é essa que eu tenho que morrer para viver e para ter a vida em Cristo? Que tal a morte do eu que há em nós? Que tal a morte do eu repleto e coberto de egoísmo e de egocentrismo? Que tal a morte do eu repleto de desejos que nós temos? Que tal a morte do eu repleto e coberto de individualismo que nós temos? O eu que clama na carne pela independência, inclusive de Deus, insistindo em provar das árvores do conhecimento que existem hoje e que continuam atraentes aos olhos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. As árvores proibidas do Éden, a árvore proibida que havia no Éden, ainda existe e ainda atrai os nossos olhos. Mas também Deus continua dizendo: dessa árvore não comereis, filho, porque se comer certamente morrerás. Mas nós, pensando em independência, pegamos desse fruto e provamos do fruto, quando mal entendemos que estamos morrendo espiritualmente. Morrendo espiritualmente. Abra sua Bíblia em Romanos 6, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 8, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aqui, querido, só para vocês entenderem o contexto, a igreja de Roma, lá na igreja de Roma, estava tendo uma discussão muito grande se o pecado, quem tinha aceito a Jesus, quem era cristão, perdia a salvação ou não através do pecado. Porque eles tinham percebido o que era a graça, que a graça de Deus limpava todo o meu pecado, que a graça de Jesus através do sangue da cruz limpava o meu pecado. Então eles ficavam: qual é mais forte? É o seu pecado ou é a graça? Se você pecar, você vai anular a graça ou não vai anular a graça? E eles ficaram naquela coisa, e aí alguém se levanta e diz assim: então é o seguinte, se a graça é tão forte assim, se a graça é tão maravilhosa assim, então agora eu posso viver pecando. Eu posso viver pecando porque a graça, quanto mais eu pecar, mais graça eu terei. Olha a cabeça do indivíduo. E aí Paulo entra nessa discussão e diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que olha como Paulo aqui, ele fala várias vezes de morte.
Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Uau! Onde é a fila para a morte mesmo? Deixa que eu sou o primeiro. Estão entendendo? A morte para o cristão, querido, ele não é questão de escolha, não. Se não morrermos com Cristo, não viveremos com Cristo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Um dos principais instintos do ser humano é o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, ele é capaz de alterar o funcionamento dos órgãos. Ele é capaz de alterar sua respiração, modificar suas estruturas físicas, só para manter o homem vivo. Mas presta atenção. Eu queria que hoje Deus aumentasse em nós não o instinto de sobrevivência, mas o instinto de morte em Cristo. Morte em Cristo. E não pense que eu estou fazendo aqui qualquer apologia a suicídio, não, nada disso. Nenhuma coisa do gênero, não. Se você está pensando nisso, você não entendeu, foi nada. Volta depois e assiste tudo de novo. Eu peço a Deus que aumente o nosso instinto de morte em Cristo, a ponto tal de termos a reação que Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava dizendo é: cara, eu já morri. Sabe por quê? Porque um homem morto, ele não tem reação para o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, é mais ou menos assim, só para você entender. Você vai no trânsito, aí alguém te dá uma fechada. Aí depois, se o cara te fechou, ele chega e bota o dedo em você e fica assim. Aí você chega para ele e diz: cara, eu já morri. Já morri. Eu não vou responder você, já morri. Agora quem vive em mim é Cristo. Entendeu? Às vezes você está no trabalho e alguém comete uma injustiça tremenda com você, aí quando vai subir aquela vontade de você revidar, de você ter aquela justiça que você acha que é justiça, quando na verdade é justiça sua, não é a justiça de Deus. Aí você diz: já morri. Já morri. Entendeu? Você passa na rua, alguém te agride, você, cara, estou morto. Quem vive em mim é Cristo. E você passa a não dar a resposta como você queria, mas a resposta que Jesus daria. Certa vez eu trabalhava numa empresa e eu e um outro colega, os dois do Ceará, fomos gerenciar cada uma capital do Brasil. Era uma multinacional, e aí surgiu uma vaga em Fortaleza para gerenciar essa mesma empresa. Era tudo que eu queria, porque eu ia voltar para casa como gerente de uma multinacional. E no dia que anunciaram essa vaga, o colega que ia concorrer comigo, ele estava doente, faltou. E aí um outro colega, um outro gerente de uma outra capital disse assim: cara, vai lá, se antecipa, porque a vaga é tua, meu irmão. Olha aí, o cara está doente, o cara não vai poder nem falar nada. Aí eu olhei e disse: não, cara, não vou fazer isso, porque ele não está aqui para se defender. Ele não está aqui para mostrar que ele deveria ir e tudo. Não vou fazer isso. Cara, você é muito besta, não sei o que e tal, vai perder a vaga, como de fato perdi a vaga. Mas Deus tinha outros planos para a minha vida. Mas você está morto em Cristo, não quer dizer que você esteja morto para a vida. Quer dizer que você está vivendo a vida de Cristo nessa vida.
Portanto, querido, se até aqui você pensou que eu estava falando de morte física, eu não estou falando de morte física. Eu estou falando de uma morte mental, uma morte egoísta, que insiste em impregnar a nossa vida e não aceitar as coisas dos céus. Porque muitas vezes a gente vem de uma cultura, eu, por exemplo, eu venho de uma cultura romana, de uma cultura onde meus pais eram católicos espíritas, uma mistura, e eu tinha muita coisa na minha cabeça. Para eu abrir mão disso, para entender que eu dependia do Evangelho, e quem estava certo não era eu, era o Evangelho, quem estava certo não era eu, era a palavra de Deus, foi terrível. Terrível. Porque é assim, quando você vem para a igreja é tudo legal, é tudo maravilhoso. E comigo foi assim. Me convidaram para ir para uma igreja de crentes, eu fui para zombar. Chegou lá, achei tão interessante que eu disse: domingo que vem eu venho de novo. E domingo que vem eu venho de novo. Até que fizeram o convite: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? As primeiras vezes a mão pesou, o braço parece que não queria subir. Quando eu olhei para o lado, a Regina chorando, eu não sei o que aconteceu, que eu peguei a Regina, puxei e a gente foi lá para frente. Eu não quis só levantar a mão, eu queria ir lá para frente. Parecia que Deus tinha uma coisa comigo. Levei a Regina lá para frente, falei: ei, está aqui nós dois, queremos. Nos convertemos no mesmo dia. E aí, eu muito feliz, comecei a ler a Bíblia. Que maravilha. Tudo que a Bíblia falava que era bom para mim, eu dizia: opa, tá vendo? Agora eu sou assim. Oh, maravilha. Até que eu cheguei em Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E eu tinha certeza que eu ia ser salvo pelas obras, porque eu vinha de uma linhagem espírita muito forte. E quando Efésios 2 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para que de antemão andássemos nela. Pum, eu fechei a Bíblia e disse: não acredito nesse negócio. Agora bateu. Só que eu tinha feito um acordo de ler a Bíblia toda, então eu tinha que passar por Efésios 2. Oh meu Deus, eu sou tão estruturado. Se fosse eu dizia: eu vou pular, né? Eu não podia pular, porque senão mexia comigo. E Deus dizendo assim: eu fiz você estruturado para você passar por Efésios 2. Aí eu ia ler de novo, estava lá, eu tinha que passar por Efésios 2. Aí eu lia: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pá, eu fechava e dizia: meu Deus, não acredito nisso. Como é que um homem não pode ser salvo pelas obras e tal? Até que Deus foi falando ao meu coração: quem está certo, é você ou é a Bíblia? Eu disse: é, Senhor, mas é porque eu que acredito nisso. Quem está certo, é você ou é a Bíblia? E eu fui aceitando, porque a conversão, como o irmão Fernando falou muito bem aqui, ela é um momento, mas a santificação, ela é um processo. Quando você se converte, Deus já lhe dá, Ele sonda o seu coração, e se no seu coração tem sinceridade, Ele já lhe dá um presente. Ei, vocês receberam o brindezinho da casa de oração? Receberam? Pois é, vocês receberam um brinde porque vocês visitaram a casa de oração. Quando você aceita Jesus, quando você levanta o seu braço e Deus sonda o seu coração, Ele lhe dá um brinde. Sabe que brinde é esse? É assim muito parecido com esse chaveirinho, sabe? É só a salvação da vida eterna. Olha que coisa, cara. Deus diz assim: você me aceitou como seu Senhor e Salvador da sua vida, eu vou lhe dar um brinde. E dá só a salvação para o homem. Cara, que coisa tremenda. Se a gente soubesse disso, a gente se entregava até por egoísmo. Até por egoísmo. Estou entendendo isso não, mas meu amigo, esse negócio é bom, eu vou. Mas Ele sonda o coração. Aí você tem a conversão, querido.
Mas aí começa o processo da santificação. E o processo da santificação, ele quer e requer lavar toda a sua vida desde o passado. Vai lavando, vai lavando, vai lavando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu aprendi realmente que o que ia me salvar não eram as minhas obras, mas aquilo que Jesus tinha feito na cruz, que já estava pago, eu tirei um peso tão grande das minhas costas, que eu passei a não viver mais em função do peso da salvação, mas eu passei a viver em função da graça da salvação. É tremendo, é tremendo. Até porque você nunca vai ter condições de pagar pela sua salvação. Nunca. Eu costumo dizer uma coisa só para você entender isso. Ei, você tem dinheiro para comprar um apartamento aqui nesse bairro? Talvez você tenha. Que maravilha. Ei, você tem dinheiro para comprar um apartamento na Aldeota? Opa, na Aldeota já é um outro valor. Ei, mas você tem dinheiro de comprar um apartamento, um por andar, cobertura no Meireles? Aí já é pesado para mim. Mas será que você tem dinheiro para comprar um apartamento num dos bairros mais caros de Veneza, por exemplo? Opa, Paris? E você acha que você tem condições de comprar um terreno na vida eterna ao lado de Deus, com vista para os céus, olhando os querubins cantando? Você tem condição de pagar por isso? Não existe a menor possibilidade. Por isso ele veio e pagou por nós. O preço já foi pago na cruz, querido. O preço foi pago. Então você não precisa carregar esse peso com você. Você precisa glorificar a Deus, glorificar Ele. Me perdi aqui todinho. Independência ou morte? Eu prefiro a dependência e morte. Independência é o que diz a sociedade. Não dependa de ninguém, nem de Deus. Seja uma pessoa em independência. Morte é o que diz o verdadeiro cristão, porque só há vida eterna depois da morte. Quando Eva resolveu seguir os conselhos da serpente e provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava tentando ser independente, seguir a sua própria vontade. E você conhece o fim dessa história. Aliás, nós vivemos nessa história que ainda não teve fim, porque o fim será a vitória do Cordeiro. Esse será o fim. Mas pastor, eu quero ser tão independente, pastor. Eu fui criado assim, pastor. Eu fui criado para ser independente. Hoje a mulher ela é criada para ser independente. O homem é criado para ser independente. A mulher está sendo mais independente do que o homem hoje em dia. Até mais forte do que o homem. E talvez até mais máscula do que o homem. Em determinadas situações. Mas pastor, fui criado para a independência. Quer independência, meu filho? Então que seja independência do pecado. Pois já não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou do pecado. Você quer ter independência? Que seja independência de você mesmo. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Não é nem o diabo. É o nosso desejo. É o nosso egoísmo. Quer ser independente? Que seja de você mesmo. Você quer ter independência? Que seja a independência da ditadura do mundo, que diz o que você deve vestir, que diz o que você deve assistir, que diz o que você deve pensar. Você não precisa disso.
não precisa. Você não precisa conhecer as musiquinhas que estão na moda. Eu acho interessante porque lá em casa faz muitos anos que a gente não ouve mais as músicas, vou chamar de comuns, né? A gente só ouve louvor, porque, não sei porquê, não é que seja pecado ouvir música do mundo. Eu não quero ser mais cristão do que a própria Bíblia. Mas é porque não faz sentido mais para mim, por isso. Se eu estou alegre, eu ouço um louvor. Se eu estou triste, eu ouço um louvor. Se eu estou com vontade de celebrar, eu quero louvar. Então, para mim faz sentido ouvir louvores. E eu ouço louvores. Mas às vezes colocam lá no meu prédio, lá na parte da piscina, colocam músicas que eu falo, meu Deus, é isso aí que estão ouvindo hoje? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Seu Odailton vai me ajudar nesse sentido. Antigamente, para uma pessoa fazer sucesso, a música tinha que ter uma boa música, uma boa letra, e o cantor que tinha que ter uma ótima voz. Era assim antigamente. Ataúfo Alves, não era? Eu daria tudo que eu tivesse para voltar aos dias de criança. Tá lembrado dessa? Não era não? Não é do seu tempo não, né? Eu não sei por que a gente cresce se não sai da gente esta lembrança. Tinha que ter letra e tinha que ter voz. Aí veio uns cantores aí que fizeram muito sucesso, mas não tinham muita voz, mas tinha letra. Então tiraram a voz, mas tinha letra. Então as pessoas focavam na letra, tiraram a voz. Depois tiraram a letra. Música hoje, para fazer sucesso, se tiver letra não faz sucesso, porque ninguém quer pensar. É dar uma baixadinha, é não sei o quê. Então hoje, quanto pior a letra, olha o inverso do que foi antigamente. Tinha que ter uma ótima letra e uma ótima voz. Hoje, quanto pior a letra e quanto pior a voz, mais probabilidade de sucesso. Meu Deus, a que ponto chegamos? E nada é tão ruim que não possa piorar. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa para você. Fred, pode subir. Deixa eu falar uma coisa para você. Não estamos falando de qualquer morte. Estamos falando da morte em Cristo. É totalmente diferente. Morte em Cristo. Aquele que morrer em Cristo, viverá em Cristo. Aquele que entregar a sua vida ao Senhor, viverá por Cristo e para Ele. Isso faz toda a diferença, querido. Toda a diferença. E nós não queremos ser uma igreja nível raso. Nós queremos ser uma igreja nível profundo de conhecimento em Deus. E sabe como é que você conhece a Deus? Morrendo. Morrendo para essas coisas. Porque quando você morre em Cristo, Deus te dá uma nova vida nele. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que queira realmente morrer em Cristo? Assim como o Fernando falou, porque eu não estou falando de conversão não, tá? Não estou falando de conversão. Foi Deus, Fernando, ter dado o testemunho dele aqui antes do... O testemunho que em si. Porque ele falou uma coisa interessantíssima. Ele disse, eu já tinha me convertido há muito tempo. E em um determinado momento eu me encontrei, eu estava morto. E eu passei pela mesma coisa, Fernando.
E, aliás, muitos de nós aqui passamos pela mesma coisa. Muitos de nós. 5, 6, 8 anos de convertido. Eu já tinha mais de 15 anos de convertido. Era líder de igreja e tudo. Quando eu me dei conta, eu estava morto espiritualmente. Eu precisava de mais. Eu precisava morrer em Cristo para poder ter a vida nele. Por isso, se tiver alguém aqui que precise morrer em Cristo para poder viver com Ele, quero convidar você a no fim do culto, procura a gente aqui que a gente quer orar por você. Orar por você. A gente vai fazer esse sepultamento e essa ressurreição. Amém? Porque é automático, querido. Automático. Não tem como. Talvez no sepultamento você sinta alguma tristeza. Puxa, mas eu estou deixando coisas que eu queria tanto, que o meu eu queria tanto. Ei, mas na ressurreição tem só alegria. Ah, maravilha. Quero orar por vocês, queridos.